Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing para Idiotas, onde todas as semanas falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. O meu nome é Miguel Rão Vieira e, como sempre, estou aqui com o grande Diogo Abrantes da Silva. Alô? E a Marta Araújo. Alô? Nós já nem te apresentamos porque tu já vieste uma data de vezes. Isto é a quarta vez que estávamos a falar? Terceira? Sim, terceira ou quarta. É sempre um gosto. Obrigada. Boa. Esta semana temos um episódio muito especial e vamos ter só um episódio porque Diogo explica-nos. Na verdade nós estamos aqui ao vivo no QSP Summit a gravar, não é? Portanto, e vamos dar aqui um pouco um lamiré daquilo que aconteceu neste primeiro dia do QSP Summit e pronto, aquilo que realmente nos ficou na mente de cada um sobre estes painelistas que tivemos. Exatamente, e estamos aqui sobre uma plateia cheia, incrível. Temos aqui imensa gente a olhar para nós, estamos um pouco embaraçados e temos ali uma pessoa, entrou a primeira pessoa. Bora lá. Olha, vamos ao sumo. Então pronto, nós estamos no primeiro dia do QSP Summit, vimos aqui algumas coisas super interessantes e vamos fazer o seguinte, eu vou-vos perguntando a cada um de vocês o que é que vocês vão achando sobre o que viram de especial. Então aquilo que trouxe valor, não é? Em cada uma destas sessões. Os soundbites, o essencial. O essencial, está bem, bora lá. A primeira pessoa que nós ouvimos hoje foi a Amy Edmondson, que veio falar sobre a segurança psicológica dos trabalhadores e falou sobre falhanços incríveis. Eu gostei imenso e gostei imenso dela. O que é que tu achaste, Marta? Olha, foi a minha oradora favorita até o momento. Gostei mesmo muito de ouvir a Amy e, sobretudo, ela trouxe-nos aqui 3 conceitos que eu vou destacar muito importantes, muito rapidamente, que no fundo tem que ver com a segurança psicológica, que ela falou disso, não é? A segurança psicológica das equipas. E falou também na questão da responsabilidade mútua, que também nós, na verdade, estamos a trabalhar em equipa, obviamente, mas cada um de nós tem o seu papel ativo e deve fazer tudo no sentido de fazer também o seu próprio trabalho de casa, a sua própria corresponsabilidade que tem, enfim, na sua vida e também na parte das equipas. E depois a questão da importância de estarmos sempre a aprender, não é? Que ela falou muito disto, nós estamos todos muitíssimo ocupados e que muitas vezes não paramos para voltar a aprender. E, portanto, ela fez uma pergunta muito importante que é se a nossa equipa tem tempo de qualidade a conversar, mas de uma forma ativa, a trocar ideias, sem estarmos nas reuniões e um com o telemóvel e o outro distraído com outra coisa qualquer. Portanto, aqui falou nestes aspectos que eu achei muito Deixa-me só adicionar sobre essa parte da aprendizagem. Eu anotei, foi das poucas coisas que eu anotei da Amy, tenho que admitir. Okay. Mas aquilo que anotei foi esta coisa de realmente nós temos que escolher o que aprender, que foi algo que ela disse, também achei super interessante. E ela também tocou aqui num ponto que é difícil aprender aquilo que nós já conhecemos, não é? Aquilo que nós já sabemos. Seria assim a tradução literal do inglês dela. E isso tocou-me nesse sentido que é, por vezes, quando nós já temos um conhecimento prévio, não é? Não estamos tão predispostos a absorver mais informação, não é? Imagina, se eu já fiz um curso sobre vibe coding, ou se eu já sei vibe coding, a probabilidade de eu ir fazer um curso sobre vibe coding é menor, se calhar, estás a ver? Portanto, esta ideia de depois não aprendemos aquilo que poderíamos ter aprendido nesse curso, por exemplo, não é? Olha, o que eu adorei... Então acho que isso é um bloqueio que acontece e acho que é bom sairmos desse bloqueio. Foi interessante. O que eu adorei foi ter percebido que as equipas tóxicas acontecem em todo o lado, em todas as dimensões, e achei incrível quando ela começou a falar sobre grandes falhanços. Sobre falhanços na Boeing, na Volkswagen, etc. E que a maior parte deles se deveram mesmo a stresses psicológicos e pessoas que estavam sob pressão. E uma coisa que me tocou foi aquele exemplo... Tu gostas é quando a culpa não vai para cima de ti, não é? Vês as condições de trabalho que eu tenho de aturar. Já tenho aqui ambiente tóxico, não posso falar abertamente sobre os meus sentimentos e emoções porque ele ataca-me. Tu, se calhar, tu é que viste passar para o meio e tentavas moderar aqui um bocadinho isto. Vamos garantir aqui alguma segurança psicológica, pode ser. Não há segurança psicológica aqui, mas eu estava a destacar. Ela deu um exemplo na NASA em que houve um foguetão que explodiu e havia um cientista que sabia e tinha perfeita noção de que havia um problema com a espuma ou uma coisa qualquer técnica. E ele não falou porque teve medo de falar, porque teve medo que a posição dele dentro da NASA não fosse a suficiente para poder falar sobre este tema, não é? E hoje em dia, o stress psicológico que as pessoas sentem realmente é uma realidade. E
quando estamos à escala global em grandes empresas, isto resulta em falhanços monumentais, que às vezes nem é propriamente a culpa do líder. O líder não quer causar esta pressão psicológica sobre as pessoas, mas realmente isto é um tema, Mas acontece. é um tema essencial. Sim, Acontece. mas espera. E ela focou muito isso, que é, nós falamos muito da importância de trabalhar em equipa. Temos muito esse blá blá, mas ela veio destacar isto como algo, meus amigos, nós ou fazemos isto bem, ou então vamos mesmo quase que morrer na praia. Foi um dos grandes soundbites que ela trouxe, que é aprender a trabalhar em equipa, mas de modo a escutar de modo efetivo o outro e trazer as tais conversas de qualidade que ela fala é absolutamente fundamental. E ela deixou-nos também aqui uma outra provocação, que é nós começarmos a pensar como um cientista, ou seja, Isso. aquela clássica mentalidade de dar respostas e focar mais nos objetivos. Ela lançou-nos aqui o desafio de, em vez de lançarmos respostas, fazermos perguntas, em vez de termos objetivos, introduzir mais linhas orientadoras, ou seja, mostrou-nos aqui uma matriz para trocarmos o modelo clássico do nosso pensamento por como fazem os cientistas. Isso aplicado à liderança, ou seja, o ponto dela era exatamente isto, que é porque a talk dela toda era sobre a liderança neste mundo de inteligência artificial, não é? E só para dar este contexto, que é aplicado esta ótica de tentarmos ser cientistas enquanto lideramos, não é? De uma ótica de vamos testar, vamos falhar, vamos perceber, vamos iterar, não é? É um método científico. Criar hipóteses, exatamente. E esse foi o ponto dela que eu também achei interessante. Sim, eu para terminar, eu achei muito interessante também aqui a matriz que ela apresentou, em que falava sobre a segurança psicológica que cruzava com standards de performance. Certo. E ela identificou 4 estágios onde uma pessoa pode estar, onde a pessoa pode estar na zona de conforto, numa zona de apatia, simplesmente não liga ao que se está a passar na empresa e fica ali a olhar para tudo acontecer, não é? Uma zona de ansiedade, que é uma pessoa que está constantemente ansiosa, não consegue produzir e não consegue partilhar com a equipa. E finalmente o quadrante onde ela acredita que a pessoa tem a melhor performance e quando tem um bom nível de segurança psicológica, que é está na learning zone, a zona de aprendizagem. Estamos todos a aprender em conjunto e uma aprendizagem assertiva, positiva, etc. Não é? Aprender com os erros. E ela diz uma coisa super interessante. Falhar bem. Falhar bem. Sim. Saber falhar, não é? Saber falhar é... O falhanço acontece e temos é de aprender com ele. Mas isto são aqueles chavões que já ouvimos muitas vezes, só que aplicá-lo no dia-a-dia é um bocadinho mais complicado. Eu vou pôr uma entrevista de trabalho e digo, eu falho muito bem, pá. Eu para falhar, pá... Sim, mas hoje em dia nós estamos a entrar numa era em que o saber falhar, aprender e evoluir é mais importante do que ter muita experiência no cargo. Óbvio, estou a brincar, desculpa. Não estavas. Tu não estavas a brincar e não venhas agora com coisas. Olha, Bora. Posso só acrescentar uma coisa, Miguel? Claro, perdoa-me, também apontei aqui, que tem que ver com a diversidade das equipas. Ela trouxe também uma questão importante, que era nós trazermos pessoas de áreas até que parecem inusitadas e diferentes, mas que vão aportar imenso às equipas. Trazemos pessoas com outras formações, outras áreas de conhecimento. Ela começou com uma provocação. Disse, então acham que uma equipa mais diversificada ou uma equipa menos diversificada, qual é que tinha a melhor performance? E depois puxou-nos para o caminho de que uma equipa menos diversificada tinha melhor performance e depois trouxe-nos a ideia de que afinal não. Uma equipa mais diversificada tem melhor performance se tiver mais segurança psicológica. Tal e qual, isso Exato. mesmo, sim. É que um ciclo, não é? Um ciclo que se complementa. Exatamente. Olhem, vamos avançar e vamos agora falar sobre a Sofia Carvalho, que veio falar sobre prevenção de burnout. Sim. Eu assisti a essa participação. Sim, foste a única. Eu e o Diogo estávamos a estressar lá fora. Foi o único. A Sofia, ela é psicóloga e neuropsicóloga e dedica-se precisamente a estes temas do burnout. Portanto, e aqui a perspectiva que ela nos veio dar, nunca desvalorizando quem tem, obviamente, o burnout, quem passou por isso ou está por isso, mas ela veio trazer uma perspectiva um pouco diferente, que é a importância de nós podermos prevenir no nosso dia-a-dia esse estado de acontecimento. Ou seja, temos aqui uma visão mais preventiva. A tal segurança
psicológica, nós termos a corresponsabilização também. É óbvio que o meio onde nós estamos, seja familiar, seja laboral, influencia, mas a verdade é que nós também temos a corresponsabilidade de fazermos tudo o que está ao nosso alcance para termos essa segurança psicológica. Estão-me a fazer entender? Portanto, sim. por vezes... Responsabilizar a pessoa pelo próprio burnout. Não é isso. É isso que estás a dizer, não é? Baixa sem vencimento. Mas no fundo aquela questão da autodisciplina e coisas que todos nós sabemos que fazemos e que podemos melhorar, não é? Aqui alguma organização do tempo, o equilíbrio dentro do possível, o melhor possível entre o trabalho, a família, a questão do excesso de telemóvel, a questão do excesso de AI também, o excesso de AI, aqui uma pequena provocação, no sentido neurológico, que ela fala, e eu acho que é um pouco comum àquilo que também todos ouvimos aqui, que é AI está aí, é ótima, é irrefutável, mas para o bem do nosso próprio cérebro, nós temos de continuar a exercitar o nosso pensamento e toda a nossa parte neurológica enquanto indivíduos, ou seja, há todo um reforço neurológico que nós devemos fazer até para que possamos fazer daí algo a nosso favor e não o contrário, está bem? Sim. Pronto, estavas a falar, epá, e vem muito, agora a falar a sério, vem muito esta ideia de, quando falaste em corresponsabilização, não é? Vem muito, parece que é um shift do burnout, como se a culpa fosse da pessoa, não é? Só. E pareceu-me um pouco, quando falaste agora disto, pareceu um pouco que foi nesse sentido, mas não foi isso, pois não? Não foi de todo. Boa. O que nós estamos aqui a tentar, o que eu estou a tentar aqui dizer é, no nosso dia-a-dia, não estou a falar de pessoas que já tenham essa patologia ou que tenham tido e, portanto, não há nenhum tipo de julgamento de valor de todo, pelo contrário. O que eu estou a dizer é, nós, no nosso dia-a-dia, partindo do princípio que não temos nenhum burnout, mas que temos uma vida extremamente ativa, não é? O que é que nós podemos efetivamente fazer para termos a nossa segurança psicológica? É uma corresponsabilidade no domínio da minha segurança psicológica. Pois. O que é que eu posso fazer enquanto indivíduo, enquanto mãe, filha, mulher, CEO de uma empresa, o que quer que seja, o que é que eu tenho de fazer para garantir a minha estabilidade psicológica? Pois nós aqui no podcast temos falado muito sobre saúde mental. Trouxemos especialistas que têm tentado ajudar-nos a melhorarmos aqui a relação uns com os outros, connosco próprios, relativamente ao burnout. Nós temos falado muito, tivemos uma autora de um livro que falava sobre o stress positivo, que o stress não tem de ser uma coisa má, até pode ser uma coisa positiva para nos ajudar a avançar. Isso mesmo. E realmente nós agora estamos a entrar numa nova era em que temos que começar a gerir melhor as nossas emoções, porque todos nós agora, a partir de agora, somos líderes. Passámos a ser líderes de inteligência artificial, ou seja, temos uma equipa a trabalhar connosco e temos realmente de começarmos a avançar aqui neste sentido de temos de estar em condições mentais para lidar com isto, com a ansiedade toda que existe neste momento e para ajudarmos a nossa equipa, nem que seja o ChatGPT, a fazer um melhor trabalho. Tal e qual, isso mesmo. Aliás, quanto melhor nós estivermos, melhor vai estar o ChatGPT ou outra plataforma qualquer, melhor os vamos puxar por eles e otimizar. Também não vai sofrer de burnout. O meu ChatGPT neste momento já mete palavrões entre aspas. Quando eu começo a passar com ele. Eu diria em tom de brincadeira, se algo tiver que ter um burnout, que seja aí, está bem? É um bom ponto. Gosto. Subscrevo. Agora vamos falar sobre a minha palestra preferida até agora, que foi do Peter Zemsky, que veio falar sobre liderança estratégica numa economia com inteligência artificial. Achei espetacular. Se calhar começamos por ti, Diogo. O que é que tu achaste desta... Olha, foi aquela onde tirei menos notas, tenho que admitir, mas das notas que tirei ficou-me esta ideia do investimento neste ano em inteligência artificial está estimado nos 500 mil milhões de dólares, não é? E nos próximos anos chegar aos 7 trilhões. Eu não sei se trilhões seria a tradução para portuguesa. A partir dos bilhões já nem interessa para nada. Isto é muito. É muito. Mas uma das coisas que eu notei e gostei bastante aqui do Peter foi a frase que ele trouxe, na verdade, do Steve Jobs, não é? Que é esta ideia de que nós temos que começar pela experiência do consumidor e desenvolver o caminho até à tecnologia e não o contrário. Não a tecnologia definir a experiência do utilizador. É verdade. E essa frase tem 18 anos. Não é? É assim, exato. Sim, é do Steve Jobs, portanto, exato. Ele deveria ser vivo quando aconteceu. Sim, não, é isso que eu estou a dizer. Essa frase tem
antiguidade, já 18 anos já é qualquer coisa. E continua a ser... continua a ser tudo, neste momento. Não diria que é tudo, mas sim. Foi uma também das frases que me chamou mais a atenção, no sentido que é exatamente isto, não é? Que é, o ciclo continua a ser o mesmo, nós temos que continuar a perceber o que é que o nosso consumidor realmente precisa e pôr a tecnologia a favor disso e não o inverso, não é? Uma coisa também que ele falou que é, qual é a estratégia da AI que a minha empresa tem? Quer dizer, a minha empresa, obviamente, aqui no contexto, eles lançam esse desafio, são recordados, que é, ok, e essa estratégia existe, que é uma questão também que ele aqui abordou, que é, por um lado, nós, a título pessoal, encontrarmos também as ferramentas que nos ajudam a organizar melhor o nosso trabalho, não é? Portanto, na medida do possível, mas a companhia em si, que nós estamos, a empresa que temos ou na qual participamos, tem uma estratégia daí de implementação e de organização da mesma. Há um pouco esse desafio da sistematização. Não sei se concordam. Concordo completamente. O que eu gostei imenso dele foi, ele começou com um elefante assim, verde de inteligência artificial e disse, este elefante está aqui, não se vai embora. E existe um exercício que se faz nas empresas que é, se toda a gente for lá tentar meter a mão no elefante de olhos vendados, cada um vai dizer que o elefante é uma coisa diferente. Um diz que é uma esfera, o outro diz que é um animal qualquer, etc. Uma parede. Ou seja, cada um de nós tem uma percepção diferente sobre a inteligência artificial e é um facto. E o que eu gostei muito do que ele apresentou, e nós temos vindo a falar nos últimos episódios do podcast, é esta ideia de uma escada de implementação de inteligência artificial numa empresa com 4 passos. Ok? Que o primeiro que ele identifica é, nós começamos a usar isto como forma de aumentar a nossa produtividade pessoal dentro da empresa, usamos o ChatGPT, brincamos com umas coisas, ligamos a umas bases de dados e fazemos aqui algumas coisas interessantes. Mas depois, à medida que isto começa a ser adotado nas empresas, passamos a mudar um pouco a forma com que trabalhamos e a criar novos workflows de trabalho, novas hipóteses, novas formas de fazer as coisas. E quando nós temos novas formas de fazer as coisas, começam a surgir novas oportunidades para criar mais valor e novas propostas de valor para o cliente. Que achei espetacular, porque tenho sentido isso no meu negócio. Temos falado muitas vezes no podcast sobre isto, sobre esta ideia de que a inteligência artificial cria capacidade, mas também pode criar mais valor para o cliente. Achei mesmo incrível e é nesse momento em que de repente criamos disrupção. Porquê? A nossa empresa adota uma estratégia e começamos a falar de inteligência artificial com os nossos clientes, a servir os nossos clientes de uma forma diferente e começamos a desromper aquilo que é o nosso mercado e aquilo que é a nossa forma de trabalhar. Eu adorei, e adorei também o facto de ele ter dito que esta é uma das tecnologias, já tinha lido isto num livro, agora já não me lembro qual era o nome do livro, mas que isto é uma tecnologia generalista. Que é o quê? Nós temos tecnologias que surgem, que não são aplicadas a todas as áreas, a todos os setores e a todas as pessoas. E esta é uma das que é aplicada a tudo. É como a eletricidade. A eletricidade surge, é aplicada em todos os modelos de negócio. Isto é tão forte como a eletricidade e achei incrível. Eu adorei esta palestra. Adorei. Foi daquelas que identifiquei-me com tudo aquilo que ele disse, tirei aqui uns novos soundbites, e adorei mesmo. Fiquei super entusiasmado com esta. Sim, eu só corroborar contigo, e especialmente essa escada que tu falaste, e as respectivas etapas, que eu pensei, é exatamente isto, não é? Portanto, e para chegarmos ao cimo da escada, eu acho que ainda estamos um pouco longe, talvez para aquela questão que falei anteriormente, que é, tenho a sensação que em Portugal ainda estamos pouco organizados na sistematização de como é que se explica aos colaboradores a implementação da AI e em que medida. Isto desde quais os próximos passos também, não é? Passos, inclusive do ponto de vista ético, faço-me entender, ou seja, em que circunstâncias ou não se utiliza. Eu aqui há tempos eu tive a ouvir, por exemplo, como é que a Folha de São Paulo, que é um jornal brasileiro, certo. Como nós sabemos, que é medonho no melhor dos sentidos, eles têm uma editoria só de inteligência artificial. Imaginem o que há editorias de desporto, de sociedade, isto e daquilo, eles têm alguém que se dedica à inteligência artificial internamente, ou seja, há um código de conduta e há uma série de ferramentas que foram implementadas e que são utilizadas e que as equipas sabem, e depois, externamente, há uma secção em que quem consome a informação da Folha de São Paulo tem todo um acervo de dados sobre a inteligência artificial e eles têm tudo sistematizado. Quando é que um jornalista que plataforma utiliza, como é que utiliza e de que modo é que isso é claro para quem vê a informação, seja num infográfico, seja numa pesquisa. Foi um exemplo, desculpem ter trazido a Folha de São Paulo, foi o que eu me lembrei, que é muito a minha área de relações públicas e de jornalismo, que me parece uma boa referência internacional de alguém que eu senti
que organizou isto muito bem. E agora, ao ouvir aqui o nosso amigo Peter, lembrei-me desse exemplo. E fica aqui, se calhar, este desafio, que eu acho que no nosso mercado temos esta escassez de organização. Eventualmente, pensarmos isto com mais maturidade. Eu acho que a malta ainda tem que passar aquela ideia de isto vem-me para me substituir. E este é o primeiro passo e tem de ser ultrapassado. Não é um medo, acho que não é. Que é para depois começarem a jornada de vou aumentar a minha produtividade pessoal do meu departamento e depois começar a passar para a empresa, ok? Mas pronto, muito bem. Depois, a seguir, fomos ver nos Work Labs. Ou querem acrescentar mais alguma coisa sobre este tema? Estamos bem? Para mim está ok. Ok, a seguir fomos ver os Work Labs. Eu e o Diogo fomos ver o Redefining Business Economy. Diogo, diz-nos. Portanto, isto era um painel que tinha a CEO da Nestlé Portugal, a presidente da Accenture e o CEO da Flatgate, que tem assim empresas no Douro de vinho do Porto e hotéis. No fundo era isso. Pronto, e no fundo foi aqui posta aqui a questão se crescer continua a ser o objetivo certo, não é? Esta questão de crescer a todo custo, não importa, esqueçam lá a sustentabilidade. Obviamente esta foi a razão pela qual eu escolhi este painel. Mas coisas que me ficaram deste painel, foi muito interessante o senhor dos vinhos do Porto dizer que o ano passado, portanto, da média normal de 14 dias de grande calor que faz na zona do Douro, eles tiveram 40 dias, não é? E que isso afetou 30% da sua produção. Portanto, é super interessante ver os efeitos das alterações climáticas, não é? Direto, não é? Direto, neste caso na empresa dele, e que cada vez vai aparecer mais, penso eu, no futuro. Portanto, foi assim uma experiência muito interessante essa partilha, porque nós não temos noção, não é? Nós, se calhar, como consumidores, não temos tanto essa noção daquilo que está a acontecer. Diz isto, desculpa. Eu entrei a meio da palestra e o que eu percebi, a percepção que eu tive, foi de que realmente as coisas estão a mudar e a visão das empresas sobre a sustentabilidade também está a mudar um bocadinho. Falou-se várias vezes sobre greenwashing e a necessidade destas grandes empresas não caírem elas próprias em estratégias de greenwashing, que às vezes nem são, pelo que eu percebi, pelos CEOs, nem é uma coisa propositada, mas às vezes acontece porque são muitos intervenientes, são muitos stakeholders, são as agências, é tudo, e de repente eles estão ali naquela situação e há alguns momentos... E às vezes é só um benefício, ou seja, imagina, quando tu às vezes podes ter uma prática que seja mais sustentável para a tua empresa, não é? E que também, ecologicamente, é melhor, ou seja... É melhor para a empresa em termos de valor, como também é melhor para o ambiente, neste caso, não é? Portanto, e os dois podem ser verdadeiros. E eu acho que esse é o ponto, muitas vezes, que... e houve uma frase até que foi dita e foi super interessante, que é a sustentabilidade nem sempre tem que ter um valor maior, ou seja, nem sempre tem que ser mais cara. Não é? Não é necessário, não é? Não é necessário que assim seja. Há otimizações que tu fazes que vão ser melhores também para a tua empresa. Certo. Há uma frase que o Diogo me disse há um ano atrás, para aí, já nem ele se lembra, e eu vou dizê-la aqui agora, que me deixou a pensar bastante sobre este tema da sustentabilidade, etc. Que foi, não sei se tu te lembras, como disseste, que foi, quando nós temos um acidente de carro e partimos o carro todo, isso é bom para o PIB. Ou seja, para o crescimento económico é bom, porque nós acabamos de destruir um carro e vamos comprar outro. E eu fiquei a pensar, como é que neste mundo da sustentabilidade, como é que é possível... isto acontecer? Como é que é possível destruirmos um carro pode ser considerado uma coisa boa financeiramente para o país? Eu percebo a ideia que é, uma pessoa vai comprar um carro novo e pronto, e o país cresceu. Toda a utilização de bombeiros, ambulância, tudo isso vai criar mais valor económico. Isto para levar aonde? Uma coisa que eles falaram foi sobre a forma com que nós analisamos as empresas. Podemos analisar as empresas, neste momento, o modelo que existe é analisar as empresas sob o ponto de vista financeiro, crescimento, etc. Eu não estou a dizer que discordo deste ponto de vista, até porque eu acredito neste ponto de vista e nesta forma de analisar as empresas. Mas o que eles disseram também foi que devia começar a ser analisar as empresas de outra forma, que é sobre os índices de sustentabilidade que têm, etc. E a sociedade reorganizar-se para esse tipo de situação. Agora, o que achei interessante, só mesmo para terminar aqui, depois passo a palavra outra vez, foi... aquela ideia que eles deram que foi, quando o cliente é confrontado com preço ou mais sustentabilidade, etc., diferentes faixas etárias têm diferentes formas de ver isto. Mas neste momento o que continua a prevalecer
é o preço. E depois a CEO da Nestlé, se não estou em erro, disse o que eu achei interessante, que foi, numa altura em que as pessoas mal podem pagar casas, a sustentabilidade fica para segundo lugar. E acho que faz todo o sentido. Eu acho que há aqui uma coisa boa, que é remover a sustentabilidade como numa ótica de que é só o bem ambiental. Não, a sustentabilidade é a sustentabilidade da empresa. É a empresa continuar a ser sustentável e a continuar a conseguir ter o seu negócio. Como no caso destes vinhos do Douro, não é? Ou seja, porque se não há uvas, não é? Eles vão deixar de ter negócio, ponto. Ou seja, portanto, eu acho que isso também é importante. Diz, Marta. Esse é o take sobre sustentabilidade, Marta. Portanto, eu não ouvi esse conteúdo que vocês ouviram, portanto, eu só vou comentar aquilo que vocês estão a dizer. Boa, bora. Portanto, e mais uma vez, sinto muita tentação de trazer um pouco aquela que é mais a minha área, das relações públicas e da comunicação, só neste sentido. Eu acho que há ainda um longo caminho a fazer no âmbito da sustentabilidade. Vocês saberão isso melhor do que eu, sobretudo ali o Diogo. Das entranhas mesmo, ou seja, de dentro para fora, ou seja, o tema da sustentabilidade entrar nas nossas vidas a título pessoal de uma forma séria e depois das empresas. Portanto, depois disso acontecer, ou quando isso acontecer, há um outro desafio que temos, que é como é que nós comunicamos a sustentabilidade, não é? Porque há perigos na forma como se comunica a sustentabilidade e muitas vezes o greenwashing também aparece, porque há uma tentação de comunicar num determinado tom. E então aqui o desafio que eu venho trazer é, as relações públicas é precisamente aqui a disciplina de nós pensarmos na compreensão mútua que uma mensagem tem, dada por uma instituição, por uma marca, e como é que ela é compreendida dos diferentes públicos. O que é que eu quero dizer com isto? Nós devemos, no âmbito da comunicação, das relações públicas, abraçar, trabalharmos em equipa, trabalharmos em parceria com as equipas de marketing, com as equipas de digital e de todo tipo de conteúdos e fazermos com que a comunicação da sustentabilidade seja feita de uma forma acessível e verdadeira e compreendida para os diferentes públicos da minha empresa. Sejam os meus colaboradores, que vão ter uma linguagem, seja os meus fornecedores, que vão ter outra, seja nas minhas redes sociais, que se calhar vão ser mais marketeer. Vamos ver a perspectiva da sustentabilidade como verdade, mas não é só sustentabilidade como tudo, mas vamos tratá-la como uma disciplina de compreensão mútua. E isso vai significar, se calhar, fazermos um nivelamento por baixo da mensagem, explicá-la de uma forma mais simples, mais honesta e mais transparente, de forma a que os meus diferentes públicos a percepcionem, porque é isso que vai tocar emocionalmente as pessoas e eventualmente elas vão nos compreender melhor com determinados números. Diz-me uma coisa, como é que tu achas que uma empresa, já que és especialista em relações públicas e este tipo de comunicação, como é que uma empresa pode evitar cair naquele green bragging, que é tipo, olha, parecer que somos muito bons, somos ambientalistas e tal, e não parecer farsolas? Como é que isso se faz? Da minha perspectiva, e dependendo obviamente da área de negócio, portanto aqui tem que ser analisado caso a caso, eu acho que aqui devemos tirar um pouco o tom marketeer e colocarmos aqui uma ênfase mais, lá está, numa perspectiva de relações públicas, ou seja, as palavras que nós estamos a utilizar, o peso que estamos a utilizar, deve estar muito desprendido de qualquer tipo de ideia de venda. Não sei se me estou a fazer entender, portanto... Certo, perfeitamente. Aqui é humanizar a comunicação, como se estivéssemos a falar para a nossa própria família, para alguém que realmente é próximo de nós, e não num modo de spin doctor. Lanço aqui o desafio, aliás, a marketeer deste mês, eu escrevo precisamente sobre spin doctor, e spin doctor é o quê? É quando nós na comunicação tendemos a fazer a realidade é esta, é uma, e eu vou tender a comunicá-la com um efeito ligeiramente diferente. Eu sou extremamente contra o spin doctor, seja na área da política, na área da sustentabilidade. A banda é boa, mas usemos menos spin doctor, façamos menos efeito na mensagem, sejamos mais verdadeiros e adaptemos a mensagem ao nosso público-alvo. Reparem, o tema Umbrella é o mesmo, mas eu tenho diferentes targets, eu chego a diferentes pessoas nas redes sociais, nas newsletters também eventualmente diferente, nos meus colaboradores também e nos meus stakeholders também. Adaptemos a mensagem de uma forma mais simples, mais verdadeira e sejamos mais humanos e menos
marketeers no sentido da venda. Não sei se me estou a fazer entender. Diogo, deixa-me só acabar com esta frase que veio da presidente da Accenture, que é: o PIB mede tudo menos aquilo que nos faz bem. Que é uma frase que, na verdade, já tem 57 anos. Okay? Portanto, esta questão do PIB não ser... desculpem, isto agora não é, se calhar já não é podcast de marketing para idiotas, mas, na verdade, esta ideia de que o PIB não mede exatamente aquilo que é bom para nós como humanidade, há muito tempo, e já é conhecido há muito tempo, não é? O próprio inventor do PIB, na verdade, da equação em si, avisou e deu este alerta. Mas pronto, isto já é outra coisa e não teve no painel. Exato, mas aproveitaste logo a deixa. Olhem, muito bem, vamos então agora para o último, foi o Scott Anthony, que falou sobre disrupção épica. Foi épico, Diogo? Se foi épico, bem, eu acho que ele identificou aqui uma coisa muito engraçada que pelo menos para mim fez muito sentido. Ele equiparou, sem o querer fazer, penso eu, ele falou sobre disrupção, não é? Na verdade, certo, não é? E ele equiparou esta inteligência artificial como a invenção do automóvel e o boom do automóvel, não é? E esta parte, para mim, foi super interessante porque ele veio dizer que isto vai ser um bocado messy. O que é que seria uma boa palavra, uma boa tradução? Confuso, uma misturada. Confusão. Sim, uma confusão, sim. Não é? Portanto, este próximo período, não é? Quando houve o boom dos automóveis, não é? Ele falou sobre os atropelamentos que houve, as pessoas que morriam, as cidades que não estavam preparadas. Contra essa ideia dos automóveis porque atropelavam pessoas. Exatamente, não é? Portanto, e que... isso necessitou, não é, de um tempo desta confusão, desse messiness, não é, até conseguirmos ter a introdução de passadeiras, de leis, de cartas de condução, não é? E esse equiparar, para mim, foi super interessante, porque eu acho que neste momento nós estamos a entrar neste messy, nesta confusão com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial, sim, é uma disrupção épica, não é? Segundo ele, não é? Claro. Portanto, e sim, que há esta parte messy neste momento, esta confusão, e que eventualmente irá ter as regras, irá então ficar mais ordenado. Ou seja, estamos a precisar agora de um momento, estamos no caos e vamos começar a sair daqui alguma ordem, algumas guidelines, algumas formas de trabalhar. Para tempo atrás não havia regulamentação, não é? Portanto... Pois, muito bem. E tu, Marta, o que é que achaste? Estiveste nesta? Não estive. Então, olha, eu vou dizer uma coisa que me deixou super impressionado nesta palestra, que foi o seguinte. Ele disse, quando lançaram o modelo T, que na altura foi difícil, não funcionou logo bem. Porquê? Porque um americano, em média, tinha trabalhado 2 anos para pagar o carro. Era o ordenado de 2 anos. E hoje em dia pergunto-me em Portugal em 2026, para tu comprares um carro novo, quantos anos é que tu tens de trabalhar? É verdade. Até tens esse carro. Depende do carro, carro, eu fiquei a pensar, nós estamos a falar do início do século XX e de repente o que é isto? O que é isto? Nós não evoluímos nada enquanto país, mas ele depois falou sobre os processos e a melhoria dos processos de forma a que o carro ficasse disponível para toda a gente, ok? Mas achei incrível. E gostei dos paralelismos que ele fez da disrupção com algumas coisas da família, que foi interessante. Sim. Achei que foi giro, mas pessoalmente achei que foi a mais fraca do dia. Olha, eu gostei de ele falar sobre o status quo bias, ou o viés do status quo, não é? Que é a tendência de nós preferirmos que as coisas permaneçam como estão versus a mudança, não é? Exato. E que há muito isto, não é? Portanto, neste momento também estamos a ver isto, e tu estás sempre a referir isso, na verdade, Miguel, que é esta coisa das pessoas terem medo de perder o seu trabalho, a sua quinta, não é? E quererem defender a sua quinta e não quererem implementar a inteligência artificial. E isso é verdade, não é? Nós temos, como seres humanos, temos esta tendência e de sabermos que essa tendência existe. Não é? Que não há mal nenhum nisso. Que não há mal nenhum nisso. Acho que também é super importante, também como team leaders e quem organiza e quem está no topo das empresas, saber isso, não é? Que, olha, é só normal assim ser. Mas é porque é duro, porque nós vemos pessoas, mesmo pessoas ligadas à tecnologia, que no passado tinham um enorme status quo dentro da empresa, porque eram aqueles que sabiam os gatekeepers da tecnologia, e neste momento os gatekeepers estão a cair porque a tecnologia começa a ser cada vez mais diversificada, cada vez mais pessoas nisto. Eu faço sempre um paralelismo com o mundo quando chegou o Google Ads.
E eu venho do mundo das agências de meios e na altura, os meios, a publicidade era tudo controlada por agências, etc. E o Google Ads foi disruptivo porque chegou com esta ideia de self-service. E toda a gente nas agências entrou em pânico. Porquê? Aí é custo por clique. Isto é self-service. Isto é o fim das agências. Mas não foi. As agências ainda continuam, redesenharam o seu papel. Nada mudou nesse sentido. Algumas coisas, ou alguns clientes que nunca comprariam uma agência, vão comprar sozinhos. Mas os outros continuam a comprar, claro que sim. Nós estamos agora no momento da Messi AI, como o Diogo estava a dizer. É o caos, mas o caos é giro, pá. É no caos que nós inventamos coisas e que mostra-nos que o surgimento de novos paradigmas de comunicação, porque é um paradigma de comunicação, portanto é uma ferramenta enormíssima, como vimos aqui, não põe em causa os anteriores, não é? E, portanto, no fundo, Exato. são disruptivos e são uau, não é? E causam-nos imensa confusão, mas nós vamos reaprender a... Vamos aprender a utilizar esta e a encaixar os anteriores, eventualmente. O desafio é nós estarmos a viver no aqui e no agora, e o caos está a acontecer precisamente no aqui e no agora, connosco, em idade ativa, felizmente, e a ter isto nas nossas vidas. Nós já vimos isto a acontecer com a internet. Tal e não qual, é? Com o sim, e-commerce, etc. Andámos aqui no meio da luta e sobrevivemos e estamos cá, não é? Sim. Agora, é quase como quando a utilização não é bem feita, ou eventualmente não é bem feita. Nós vemos agora aí, eventualmente, a ser utilizada de uma forma incorreta, a vários níveis, não é? Portanto, lá está. Também faz parte até vir aquilo que vocês falavam há pouco, a tal regulamentação do setor, ou seja, há todo aqui um caminho para se fazer e que é inevitável e que obviamente vai acontecer. Deixa-me só terminar já agora. Ele deu um sumário no final das três principais ideias que ele queria passar, não é? Ele diz que vou traduzir assim do que está aqui em inglês, está bem? Portanto, os disruptores transformam o mundo, que os disruptores não são super-heróis, mas são curiosos, colaborativos e persistentes, e que para superar esta disrupção é necessário paciência e adaptabilidade. É mesmo isso. E, acima de tudo, ouvir o podcast Marketing para Idiotas, porque todas as semanas falamos sobre estes assuntos, não é? Se ainda não subscreveram, subscrevam onde quer que nos estejam a ouvir. Vocês aqui na nossa plateia têm de subscrever o podcast, ok? E depois vão ao grupo WhatsApp. Isto é importante falarmos com outras pessoas sobre estes temas. Eu acho que nisso os grupos WhatsApp e as comunidades são importantes. Em w.marketingparidiotas.pt. Olha, Marta, foi um prazer ter-te cá mais uma vez. Muito obrigado. Foi um gosto enorme. Obrigada mais uma vez por me receberem tão bem. Ok, boa. E estamos cá amanhã para mais um dia de QSP Summit, não é? Será que fazemos episódio ou não? Ainda não sabemos. Vamos ver. Tá bem. Então vá. Tchau. Tchau.